Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Eri, uma garotinha que sofreu sua vida inteira por ter uma individualidade muito útil e que poderia salvar milhões de vidas em Boku no Hero Academia. Já lembrando que esse vídeo vai estar repleto de spoilers. Enfim, sem muitas delongas, bora pro vídeo. Galera, então... a Eri é uma pequena garotinha que foi coagida a fazer parte dos planos malignos de uma organização criminosa que aparentemente estava extinta, a Yakuza. Na verdade, mais especificamente, ela estava sendo criada pelos 8 preceitos da morte, que estavam liderando a organização pelas sombras. A Eri foi entregue pra Yakuza quando ainda era um bebezinho. Isso porque algum tempo depois dela nascer, o seu pai foi lá brincar com ela, até aí normal. Só que do nada o cara foi reduzido a pó. Então por desde que era um bebê possuía uma individualidade que ninguém conhecia, ninguém sabia como ativar, ela não recebia nenhum carinho de quem estava à sua volta. E passou a viver intocável e sem amigos por muito tempo. Nesse período, na verdade nesse meio tempo, o atual líder da Yakuza deu a um cara chamado Shizaki o objetivo de descobrir como funcionava o poder da garota para que ela pudesse ter uma vida normal. Mas ao contrário do que foi pedido, ele decidiu usar os poderes da garota pro mal. Então após algum tempo, Shizaki tomou pra ele a liderança da Yakuza achando que estava fazendo bem pra organização. Ele então passou a reunir os 8 preceitos da morte aos seus moldes. Com isso ele estudou por muitos anos a individualidade da garota e conseguiu descobrir qual realmente era. Rebobinar. O poder de fazer um ser voltar ao seu estágio biológico no tempo. Cá então, ou melhor, o Overhaul, passou a estudar como usar o poder da garota para criar uma fórmula capaz de reverter um humano ao estágio anterior à chegada das individualidades. Isso é claro com o objetivo de criar armas capazes de remover os poderes dos heróis. Então esse cara extremamente cruel passou a utilizar sua própria individualidade para remover e remontar partes do corpo da pequena garota. Ele a torturava quase que diariamente, enquanto dizia que ela era um ser amaldiçoado e que só traria dor. Eu não vou explicar agora qual foi o desenrolar dessa história, existem momentos que devem ser sentidos pelos fãs e o futuro da Eri é um deles, e eu não quero estragar isso. Então agora a gente vai ver um pouco mais sobre sua individualidade e como ela pode salvar milhões de vidas. A Eri possui o poder de rebobinar estágios da humanidade. Isso poderia fazer a garota não só superar a recovery, como também fazer o medicamento perfeito. O seu poder poderia curar praticamente qualquer doença ou ferimento a partir do momento que a garota conseguisse o controlar, é claro. E na verdade isso vai muito além. O poder que ela conhecia como amaldiçoado poderia fazer algo parecido com o que o Overhaul queria, só que nesse caso pro bem. Ao invés de criar munições para remover individualidades, ela poderia criar o medicamento perfeito, algo que faria o estágio corporal rebobinar a um ponto que uma doença não tenha se manifestado ainda, e assim poderiam fazer os tratamentos antes dessa doença aparecer. Por exemplo, ao identificado que uma doença se manifestou recentemente em uma pessoa, uma pequena dose da solução criada da individualidade da Eri poderia reverter até o momento que essa doença não havia se manifestado ainda. Caso seja um pouco mais grave e a doença estivesse já se espalhando, bastaria então utilizar uma dose maior para reverter por mais tempo. Isso tudo seria bem simples após estudarem como rebobinar funcionava, e aí ele já não seria mais o risco. Na verdade, a Eri, que tinha a individualidade conhecida como a maldição, na verdade tinha em suas mãos um dom, o poder que realmente poderia salvar toda a humanidade. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que tenham curtido. Eu posso estar viajando quando eu falei sobre os poderes da Eri, sobre o que eu acho que ele poderia fazer, mas eu acredito que a garota realmente poderia fazer algo assim. Deixa suas opiniões aí embaixo, não esquece também do like, de se inscrever. Eu vejo todos vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!